Um novo coração, um novo espírito, um novo povo, o mesmo Deus. Essa é a esperança que o Senhor anuncia a esse remanescente, esse pequeno remanescente de Israel que está no exílio, que se vê inundado de promessas, de falsas esperanças. E enquanto adverte o povo sobre o perigo de ouvir esses falsos profetas, o Senhor anuncia que Ele é a única esperança que esse povo de Israel, esse remanescente de Israel, deve manter nos seus corações. A única esperança verdadeira que eles tinham estaria não nessas falsas promessas de paz e de prosperidade, mas naquilo que o Senhor, e só o Senhor, poderia fazê-los, dando a eles um novo coração, um único coração, um novo espírito, fazendo deles um povo novo no Senhor, restaurando o seu povo, fazendo desse povo aquilo que ele sempre devia ter sido, mas que nunca foram capazes de fato de ser. Agora poderiam ser debaixo do cuidado e da ação direta do Senhor, operando na vida dessa nação aquilo que só o Senhor, só o soberano Senhor poderia fazer por eles. Vamos fazer um panorama sobre a nossa leitura de hoje. Eu vou encerrar focado aqui, mas deixa eu passar com você primeiro por todo o texto de hoje. A leitura desse dia de hoje foi capítulo 10, 11, 12 e 13 do livro de Ezequiel. Quando a gente olha para o final, para os últimos dois capítulos, no capítulo 12 e no capítulo 13, no capítulo 12 nós temos o Senhor garantindo ao povo que o exílio viria. Ao contrário do que esses falsos profetas vinham anunciando, o exílio estava confirmado, a derrota viria. E o Senhor, inclusive, ordena a Ezequiel que faça um teatro, que organize ali uma encenação. Pegue uma bagagem, monte uma bagagem, como se ele fosse uma pessoa tentando fugir, um refugiado tentando fugir, para que ele pudesse encenar e chamar a atenção do povo, e então dizer para eles que isso é o que aconteceria com Jerusalém. A cidade cairia, o próprio rei Zedequias tentaria fugir, mas seria capturado. Logo, o povo deveria estar certo de que a destruição viria. E poucos dessas pessoas de Jerusalém, seriam livrados da morte. Eles teriam um grande sofrimento, teriam muita angústia, se alimentariam com muito sofrimento, beberiam água em desespero, porque a terra seria completamente despojada por causa da violência dos que nela habitavam. E um ditado popular, um provérbio que havia surgido em Israel, entre pessoas que diziam o tempo passa e as profecias não dão em nada, acabariam em pouco tempo, porque o Senhor provaria que todas aquelas profecias eram reais, todas essas profecias se cumpririam e ele daria um fim, então, a esse provérbio que estava circulando entre o povo. Por isso, no capítulo 13, ele anuncia sua palavra de condenação contra esses falsos profetas, tanto homens quanto mulheres, que anunciavam mentiras para tentar convencer o povo que teriam dias de paz, dias de tranquilidade, que o Senhor não os destruiria. Mas o Senhor deixa claro que eles não falavam em seu nome, nunca falaram em seu nome, inventavam mentiras e às vezes até acreditavam nas próprias mentiras, esperavam que essas profecias se cumprissem, mesmo sabendo que não tinham recebido palavra alguma de Deus. E o Senhor diz, deixa de forma muito clara, falando sobre esses profetas: quando mentem ao meu povo, que gosta de ouvir mentiras, vocês matam aqueles que não deviam morrer e prometem vida àqueles que não deviam viver. Mais à frente no verso 22 do capítulo 13, com suas mentiras vocês desanimaram os justos, também encorajaram os perversos e lhes prometeram vida. E por causa disso, eles não teriam mais visões, não anunciariam mais visões que não tinham tido. Eles já não tinham visões, mas tinham a condição de anunciar essas falsas visões. Agora nem isso mais eles teriam, e porque o Senhor definitivamente livraria o povo das mãos desses falsos profetas. Não era de falsas esperanças que esse povo devia se alimentar, não era nas mentiras, nas falsas profecias que o povo deveria se sustentar. O sustento, a esperança desse povo deveria estar na promessa daquilo que o Senhor, que só o Senhor poderia fazer, e que nós vamos encontrar no finalzinho do capítulo 11. Mas a gente já volta nesse trecho, vamos voltar lá no início agora do capítulo 10. No capítulo 10, nós temos o Senhor anunciando ao profeta, através de mais uma visão, falando agora sobre como a sua glória deixaria o templo. Para ilustrar essa visão, o Senhor leva de novo Ezequiel a um cenário familiar. Ele traz de novo à cena os seres viventes, os seres vivos do primeiro capítulo. Aqueles
aqueles anjos, né, aqueles querubins com suas asas e rodas que se movimentavam, né, que se locomoviam sobre essas rodas. E usando essa ilustração e usando essa imagem, leia o texto para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. O Senhor vai anunciar através dessa ilustração que ele estava deixando aquele templo. Lembra que lá no início de tudo, quando o templo foi consagrado ao Senhor, o Senhor havia anunciado, olha, se vocês se esquecerem dos meus caminhos, abandonarem a mim, se voltarem contra mim, da mesma maneira como eu recebo esse templo hoje, eu vou rejeitá-lo e vou destruí-lo lá na frente. Pois então, aqui o Senhor, através dessa visão, está anunciando agora a Ezequiel, aquilo que já tinha dito a Isaías, a Jeremias, mas agora anuncia através de Ezequiel que ele estava deixando esse templo. E ele usa essa ilustração então para mostrar visivelmente a Ezequiel a glória do Senhor que ocupava o templo, e agora se levanta do templo, sai do templo em direção a esses seres vivos e sai com esses querubins, deixando ali o templo do Senhor. Isso fica muito claro quando no final do capítulo 11 o texto vai dizer: então os querubins levantaram as asas acompanhados de suas rodas, e a glória do Deus de Israel pairava sobre eles. Então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. A glória do Senhor que antes esteve sobre o templo, esteve no templo, agora se afastou, não está mais no templo. Aquela aliança estava definitivamente nula pelo pecado do povo, pelo abandono do povo ao Senhor. E por isso o Senhor estava então abandonando esse templo e entregando a cidade de Jerusalém, entregando o templo nas mãos dos babilônios, que trariam o juízo sobre aquela cidade e sobre o seu povo, o povo de Jerusalém, por causa da sua maldade. No capítulo 11, o que nós vamos encontrar é a palavra de julgamento do Senhor sobre a liderança de Israel. Líderes esses que conduziram o povo em maus e perversos caminhos. Isso fica muito evidente, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 9, quando ele vai listando os pecados, os diversos pecados cometidos por essa liderança. Mas aqui no capítulo 11, nós temos o Senhor colocando Ezequiel, então, diante dessa visão, ali no templo do Senhor, onde ele vê esses 25 homens esses que foram mencionados lá no capítulo 8. Lembra daqueles homens que estavam prostrados, virados para o leste, adorando o sol? Esses mesmos 25 homens aparecem de novo aqui no capítulo 11. E o Senhor vai dizer que esses são os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos a essa cidade. E o Senhor anuncia que esses homens perversos que conduziram essa cidade e esses homens, essas pessoas de Jerusalém por esses maus caminhos, agora vão pagar o preço. Eles se acham seguros, eles se acham salvos, eles estão dizendo para o povo: não, fiquem tranquilos, Jerusalém é como uma panela de ferro e nós somos como os pedaços de carne que estamos seguros nessa panela. E o Senhor vai corrigi-los, vai dizer: ó, essa panela pode até ser de ferro, Jerusalém pode até ser a panela, mas esses pedaços de carne são das pessoas que vocês mataram, e vocês serão retirados dessa panela. Eu sei o que vocês dizem, eu sei tudo que vocês fizeram, eu conheço cada pensamento que vem da mente de vocês. Por isso eu arrancarei vocês daqui, tirarei vocês dessa cidade, e eu me retirarei dessa cidade, me retirarei desse templo. Mas apesar desse anúncio de juízo, e apesar dessa condenação sobre os profetas e de dizer para o povo que não deveriam confiar nessas falsas promessas, nós temos aqui um trecho do verso 14 ao verso 21 em que o Senhor fala sobre o motivo de esperança, o motivo pelo qual esse povo deveria confiar e pelo que eles deveriam esperar no futuro. A partir do verso 14 o texto diz assim: então recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, aqueles que ainda restam em Jerusalém falam de você, de seus parentes, de todo o povo de Israel que está no exílio. Dizem: estão longe do Senhor, por isso agora ele nos deu a terra deles. O povo que ficou em Jerusalém, eles estão falando de vocês que estão no exílio como se vocês fossem os esquecidos, como se vocês tivessem sido abandonados por mim. E agora eu deixei eles para desfrutarem da terra que era de vocês. Não é assim. Portanto, digam aos exilados: assim diz o Senhor soberano: embora eu os tenha espalhado entre as nações do mundo, serei um santuário para vocês durante o seu tempo no exílio. Eu, o Senhor soberano, digo que os reunirei nas nações onde foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. O Senhor diz para esse povo: sim, eu tirei vocês de lá, eu tirei vocês de Jerusalém, mas enquanto vocês estão longe
de Jerusalém, eu serei o santuário de vocês. Eu serei o templo de vocês. Eu protegerei vocês durante esse tempo de exílio. E no dia certo, no tempo certo, eu reunirei vocês de todos os lugares em que os espalhei. Reunirei vocês e trarei de volta a terra de Israel. Quando eles regressarem para sua terra natal, removerão todos os resquícios de suas imagens repugnantes, de seus ídolos detestáveis. Eu lhes darei um só coração, colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que obedeçam a meus mandamentos, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O Senhor diz para esse remanescente, e aqui nós temos uma profecia que faz menção muito além desse mero retorno do povo do exílio, mas de uma profecia que seria cumprida em Jesus, que seria cumprida a partir do Messias, quando ele diz que dará a esse povo um novo coração. Agora, a partir dessa obra tão profunda e restauradora do Senhor, esse povo, antes tão rebelde, tão difícil, tão teimoso e que se afastou do Senhor por tanto tempo, por tantas vezes, o Senhor dará a eles agora um só coração. Colocará dentro deles um novo espírito, o seu espírito. Removerá o coração de pedra, lhes dará um coração de carne. Fará esse transplante, dando a eles aquilo que precisam, para que eles possam obedecer os decretos e os estatutos do Senhor. Então, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Se o povo até aqui falhou nessa aliança e tornou nula essa aliança até então, agora o Senhor estabelece com o povo já a promessa dessa nova aliança, que será cumprida, concluída em Jesus, na obra redentora de Jesus, anunciando que daria a eles um novo coração. E esse novo povo que se reuniria e teria um só coração, seria um só povo, seria de fato um povo servo do Senhor, teria um coração transformado, um coração transplantado pelo Senhor, tirando toda a dureza desse coração humano e dando um novo coração, capaz de obedecer aos estatutos, aos decretos do Senhor. Ele conclui esse trecho dizendo que quanto àqueles que anseiam por suas imagens repugnantes, seus ídolos detestáveis, darei a eles o castigo merecido por seus pecados. Eu, o Senhor soberano, falei. O Senhor deixa claro que aqueles que insistissem e permanecessem e quisessem permanecer nos seus maus caminhos, esses seriam finalmente e definitivamente castigados, seriam rejeitados, receberiam o castigo merecido pelos seus pecados. Mas aqueles que permanecessem, aqueles que retornassem e desejassem o Senhor, seriam restaurados por Ele, receberiam um novo coração, um novo espírito, seriam feitos um novo povo no Senhor. Tudo isso poderiam e deveriam esperar da ação direta do próprio Deus. Que o Senhor nos inspire e que o Senhor nos dê também a esperança, como transmitiu a esse povo, de que aquilo em que nós somos limitados, Ele fará em nós e Ele fará por nós. Perceba que o texto do profeta Ezequiel não anula a responsabilidade e o espaço para a escolha desses indivíduos, para a escolha desse povo. No mesmo trecho em que ele diz que vai remover esse coração de pedra, ele fala sobre as consequências para aqueles que rejeitassem e que não quisessem o Senhor. Esse transplante não seria algo obrigatório, mas para aqueles que desejassem, ainda que não fossem capazes por si próprios, por si mesmos, de operar essa transformação nas suas vidas e de obedecerem aos estatutos do Senhor como deveriam, se desejassem, se quisessem o Senhor, poderiam estar confiados de que Ele realizaria e Ele completaria essa obra, dando a eles um novo coração. Talvez você hoje se veja numa situação em que você quer obedecer ao Senhor, quer obedecer aos ensinos, aos estatutos do Senhor, os decretos do Senhor, mas talvez venha sofrendo com a dificuldade do seu coração endurecido, da sua resistência, da tentação que tanto te assedia, dos pecados que cercam e têm cercado e afligido a sua vida. Que você também possa confiar no Senhor, possa colocar sua esperança sobre Ele e que Ele possa remover o seu coração de pedra, lhe dar um coração
de carne, capaz de obedecer aos decretos e aos estatutos do Senhor. Confiemos nele para fazer em nós, nas nossas vidas, no nosso povo, aquilo que nós não somos capazes de fazermos sozinhos. Que não depositemos mais a nossa esperança nos falsos profetas, naqueles que estão por aí anunciando falsas palavras de Deus, dando esperança aos pecadores, trazendo angústia àqueles que são justos, mas que de fato depositemos a nossa esperança na obra do nosso Senhor, na obra que só o nosso Senhor pode fazer, transformando os nossos corações e nos capacitando para que sejamos obedientes a Ele e desfrutemos dessa nova vida, desse novo espírito, desse novo povo que agora pode se reunir diante do seu Deus. Deus abençoe você, a sua família, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar e você já sabe. Volta amanhã, porque a gente segue lendo o livro do profeta Ezequiel e extraindo mais lições a partir da nossa leitura. Deus te abençoe.